Oi, gente, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Eu sou Letícia Lima e hoje eu vou contar pra vocês a minha experiência com mangás. Eu vou contar pra vocês como é que foi a minha história lendo o primeiro mangá da minha vida e o que eu achei, beleza? Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, já se inscreve aqui embaixo, ativa o sininho das notificações pra ficar por dentro de todas as novidades, porque toda terça e quinta-feira temos vídeo novo aqui pra vocês às 6h30. Deixe seu like, compartilhe com seus amigos e vamos lá contar sobre a minha experiência com mangás. Então, gente, no decorrer da minha vida, eu sempre li Turma da Mônica Jovem e tudo mais, que são consideradas revistinhas, né, em preto e branco. Só que, tipo, os mangás lá mesmo, eles são lidos de trás pra frente, né? Da direita pra esquerda, de fora pra dentro e de dentro pra fora. A gente lê de fora pra dentro, de dentro pra fora. Fez sentido pra vocês? É o seguinte, ó. Deixa eu explicar mais ou menos pra vocês. A gente tá aqui, né? A gente lê daqui pra cá e daqui pra cá, certo? Só que nos mangás a gente lê ao contrário. A gente lê daqui pra cá e daqui pra cá, tá bom? É basicamente isso que a gente faz no mangá. A gente trabalha o lado mais preguiçoso do nosso cérebro e tal. E é o seguinte, a minha primeira experiência com mangá, na verdade, foi com o primeiro de Boa Noite Pum Pum, mas eu dei uma parada nele, porque eu ia ler um ao mês, e falei, vou procurar outro, né, mais curtinho pra eu ler, porque Boa Noite Pum Pum, cada um tem quase 600 páginas, então é um pouquinho mais cansativo e tudo mais. Aí eu descobri os Zag Drop. São um total de 10 volumes que estão todos aqui e eu vou mostrar com detalhes pra vocês, beleza? O Zag Drop, tipo, eles são 10 volumes, só que a história só vai até o 9º volume. Chega no 10º, é um spin-off de toda a história e tudo mais. É o seguinte, a história é a história do Dakishi e da Rin. O Dakishi, ele é um solteirão de quase 30 anos de idade e a Rin é a suposta tia dele. Tipo, a tia dele é, tipo, 24 anos mais nova que ele. Exatamente. Dakishi, a gente começa a história com ele entrando, assim, no velório do avô, tipo, a primeira página. Ele literalmente falando sobre o velório do avô dele. E ele chega lá e todo mundo descobre que o avô dele tinha uma filha, tipo, uma filha fora do casamento e tudo mais, um cara de quase 90 anos. Aí eles descobrem que ele tem uma filha e falam, como assim, cara? Ele tem uma filha. Não faz sentido nenhum ele ter uma filha, né? Então, tipo, eles ficam meio, cara, não, não, não. Eles ficam meio perdidos, né? Então, eles estão meio perdidos com toda essa história e tal. Ele tem uma filha, ele não contou nada pra ninguém. E a família fala: não, a gente não vai ficar com essa menina, a gente não vai cuidar dela, ela vai embora. A gente vai mandar ela pra adoção. A mãe dela sumiu do mapa, ela evaporou, fez assim, ó. Evaporou-se a mãe da criança. E a gente fala: não, não vamos ficar com ela. Ela vai pra adoção e tudo mais. E o Dakishi vira e surpreende todo mundo. Porque ele é um cara que trabalha praticamente 24 horas por dia e fala: não, eu vou ficar com a Rin e eu vou cuidar dela. E a história é basicamente isso, ele aprendendo, né, a lidar com uma criança, porque ele tem 30 anos, não é casado, não tem namorada, nem nada. Ele aprendendo a lidar com as necessidades da Rin, sabe? Tipo, aprendendo a cuidar de uma criança, aprendendo a lidar com isso. Ele abdicando de várias coisas na vida dele, ele tendo que trocar de turno, porque a Rin tem que ir pra escola, ele tem que deixar ela na escola, ele tem que buscar, porque a escola terminou num determinado horário, ele trabalhava até muito tarde, então ele começa a abdicar de algumas coisas na vida dele. E ele percebe o quão difícil é para as mães solteiras, né? Que tem que fazer isso tudo sozinha, sem ninguém. E ele faz isso, ele se torna pai solteiro e, tipo, sem ninguém para apoiar ele, porque a família, no começo, eles estavam nem aí para a história da Rin, não estavam nem aí. Tanto que a Rin só volta na casa do vovô, né? Porque não contam o nome do pai dela aqui na história. Só volta pra casa do vovô lá pro quarto, quinto volume. Então, é uma coisa bem complicada. A gente vai ver o personagem do Dakishi amadurecendo ao longo do tempo, a gente vai ver ele crescendo, como que ele vai lidar com todas as necessidades que a Rin tem, né? Porque quando ele muda de cargo, o salário dele consequentemente abaixa, porque ele vai para um salário menor por causa de uma carga horária menor para ele poder atender a todas as necessidades da Rin.
Aí ele percebe o quanto de dinheiro que a gente precisa para cuidar de uma criança, sabe? Ele começa a abdicar de uma coisa ali, uma coisa lá e tal. E ele fica meio perdido no começo, mas a gente vê ele amadurecendo, ele se tornando um paizão dela, um paizão real. E você fica tipo, cara, como as pessoas mudam, né? A gente vê todas as dificuldades, porque geralmente a gente tá de fora dessas relações de pessoas, de mães solteiras, de pais solteiros e tudo mais, que passam por muitas dificuldades, vou falar a real pra vocês, né? Muitos pais e mães passam por muitas dificuldades. E aqui, por mais que seja de uma coisa, uma história que não é aqui brasileira e tudo mais, mas é uma situação que ao redor do mundo acontece a todo momento, sabe? Então é muito interessante a história de você ver essa evolução dos personagens, o da Kinchi, da Rin principalmente, cara. O que eu acho mais interessante em toda a história é que a gente começa aqui. A Rin tem 6 anos de idade e a gente se despede dela no 9º volume quando ela tem 18. Então, tipo, é muita coisa, sabe? São quase 12 anos, tipo, de evolução dela passando, por mais que sejam mangás consideravelmente curtos, são mais de 10 anos, então você fica, cara, é muita evolução. Você vê ela crescendo, você vê ela se questionando por que que o vovô não vai mais voltar, por que que ele não acorda mais no velório. Eu acho essa cena mais triste. Porque, tipo, porque a mãe dela sumiu, quem é a mãe dela? Ela se questionando isso quando ela é criança e depois isso vem à tona de novo na adolescência, ela querendo saber quem é a mãe dela, o porquê que a mãe dela largou ela, entende? E a gente também conhece um pouco da história da mãe dela, explica o que aconteceu no decorrer da vida da mãe, por que que ela largou a Rin com o vovô, né? Porque não falam o nome dele. E tipo, é muito interessante saber disso, a gente descobrir o porquê que ela largou a Rin, por que ela acabou deixando a Rin de lado e tal. Como a Rin vai, tipo, passar por tudo isso, que ela começa a vir à tona, nossa, minha mãe me abandonou e tal. Como ela vai lidar com todas essas situações, com a situação de adolescente, né, cara, que todo mundo passa, tipo, ah, primeiro amor e não sei o quê, essas coisas, melhores amigos e tudo mais. Como ela lida com a família, que ela descobre que ela tem uma família enorme, né? Como ela lida com essa família nova, completamente nova pra ela, como ela cria um vínculo com essas pessoas e tudo mais. Como a família, tipo a mãe do Dakinshi e tudo mais, que seria sobrinha dela, né? Como que todo mundo aprende a lidar com uma criança que, tipo, que ninguém sabia, que é uma criança fora do casamento, que é uma criança, tipo, completamente aleatória, como que todo mundo cria um vínculo com a Rin, como todo mundo deixa um carinho, sabe? Eu achei muito linda a história. Eu fiquei completamente apaixonada pela escrita da autora, eu acho que é a autora, né? Unita Yumi, e é muito incrível. Eu acho que foi ela também que desenhou e fez as artes e tudo mais. E a arte, olha, a arte é muito delicada. Eu adorei demais. Ah, e olha só, eu tô procurando, inclusive, se você souber da série, eu agradeço, tá? Me conta aqui embaixo. Que é o seguinte, foi um sucesso no Japão e a história foi adaptada para uma série animada. Eu tô louca atrás dela pra eu poder assistir, porque eu fiquei completamente fascinada, eu queria não ter lido tão rápido, mas a história é tão instigante, é tanta coisa acontecendo que eu acabei lendo tudo em questão de foram 5 dias eu li os 10 mangás, porque são incríveis, sensacionais. Então, se você quer começar a ler mangá, sair da sua zona de conforto, o Zag Drop é uma ótima pedida, é sensacional. Amorzinho do meu coração, real oficial, tá? E ele é um mangá publicado pela editora New Pop, que é uma editora só de mangás e HQs, pelo que eu pesquisei. E eu comprei 8 volumes na Amazon e 2 volumes por uma terceirizada da Amazon. A única tristeza foi que os 2 volumes, um deles é o volume 3, veio um pouco amassado, mas isso não prejudicou em nada a minha leitura, então eu acabei nem trocando. E, tipo, a malemolência, né, que fala malemolência, o mangá ele abre bastante, porque tem uns mangás que eles são bem duros e colados assim, ó, aí é ruim pra ler. Mas eles abrem bastante, e agora eu vou mostrar um pouquinho dos mangás pra vocês, tá? De todas as edições e tudo mais. Eu não sei se tem outras edições, mas é uma ótima pedida pra quem quiser começar a ler mangás, tá? E eu tô começando nessa jornada e eu tô amando demais, olha só. Esse aqui é o volume 1,
o volume 2 e olha só, você começa a perceber a Rin, ela crescendo. É muito lindo você ver ela aqui na capinha. E você vai vendo ela crescendo no decorrer. É sensacional, cara. Aqui, olha o volume 3. O volume 3 foi o único que apertou o meu coraçãozinho. Tá vendo aqui? A lombada tá bem amassada, mas não prejudicou em nada a minha leitura. Ó, o volume 4. Tá vendo? Tipo, parece que as capas se complementam, viu? Fez sentido? Eu acho muito legal, muito legal. Eu adorei demais a escrita da autora. E olha só, a partir do 5º volume ela já tá no colegial, lá na escola, né? No 3º ano, mais ou menos. Aí, olha só. E as cores das capas combinam bastante as lombadas quando ficam na estante, saca? Eu achei muito lindo. Você vê ela crescendo, tipo, nas capas mesmo. Eu achei sensacional. E uma coisa, nesse 9º volume, cara, tem um plot faltando 40 páginas. 40 páginas pra isso aqui acabar. Tem um plot que eu fico, meu Deus! Que sensacional! E aqui no 9º volume eu acabei descobrindo que o Zag Drop era pra ser apenas um volume. Só que como muita gente gostou, gostaram demais, acabaram se estendendo por 9 volumes e um spin-off. E eu acho que valeu muito a pena, porque às vezes você olha uma série que ela acaba sendo forçada, né? Tipo, um tava bom, aí a pessoa decide depois de 10, 15 anos fazer outros volumes. Então, tipo, o Zag Drop não passa por isso, porque a gente vê aqui que parece que foi tudo planejado pra ter 9 volumes, sabe? Em um spin-off. E é sensacional. O volume 10, ele é um volume de contos que contam algumas situações no decorrer da história da Rin, da mãe dela e tal, e do Dakishi também. Cara, vou falar pra vocês, o Zag Drop é uma ótima pedida caso você queira começar a ler mangás, eu recomendo demais. Então, se você já leu o mangá, já leu o Zag Drop, me chama no direct do Instagram ou deixa um comentário aqui embaixo, porque eu vou amar demais falar sobre o Zag Drop, que foi real oficial de aquecer meu coração, viu? Então, gente, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo sobre a minha perspectiva com o Zag Drop, que foi o primeiro mangá completo que eu li na minha vida. Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado. Até o próximo vídeo e tchau!